Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre poderoso, poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que edifique, transforme a nossa fé, que realize milagres e maravilhas sobre nós. Enquanto mais assim cremos e confiarmos no Senhor, na sua santa palavra, porque ela não volta vazia, ela vem para se cumprir naquilo que ela foi enviada, e assim Deus tem o poder de nos surpreender de forma abundante. Então, dando continuidade à nossa leitura bíblica, 1 Samuel hoje, capítulo 19, como lemos no anterior, quando Deus ele deu a vitória ao próprio Davi, né? Como Davi foi honrado, Deus foi com ele, foi tão abençoado, e Deus o amava, Deus dava a ele direção, força, habilidade para que ele pudesse ir além. E quanto mais eles iam para a batalha, olha só o último versículo que nós lemos, né? Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha, e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, e assim tornou-se ainda muito mais famoso. E com isso, então, olha só a situação que aconteceu. Saul então falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Então, aqui Jonatas foi alertado que o seu pai falou a ele de forma clara, que ele queria mente matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: meu pai então está te procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo, onde você estiver, e aí eu falarei a ele sobre você, e depois contarei a você o que eu descobrir. Jonatas falou bem de Davi a Saul seu pai e lhe disse: o que o rei não faça mal a seu servo Davi, ele não fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a sua própria vida quando matou o filisteu, e o Senhor trouxe grande vitória para todo o Israel. Tu mesmo vistes tudo e ficaste contente. Por que então farias mal ao inocente como Davi, matando sem motivo? Então Jonatas estava ali agora defendendo o próprio Davi, dizendo ao pai essas bênçãos que Davi lhe era, o que ele fez, e aonde então o alerta estava ali para poder saber qual era a intenção realmente de Davi sobre de Saul sobre Davi. Então Saul atendeu Jonatas e fez esse juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou Davi, ele contou toda a conversa, levou até Saul, e Davi voltou a servir Saul como anteriormente. E houve guerra outra vez, e Davi foi lutar contra os filisteus e lhe impôs uma grande derrota, pois isso fugiram de Davi. Mas um espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul quando estava sentado em sua casa, com a sua lança na mão. E enquanto Davi estava tocando a harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com a sua lança. Mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar. E naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir essa noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã, que é da família, e o deitou na cama. Pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. E quando chegou os homens de Saul, que tinham enviado para prender Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: tragam-no até aqui em sua cama, para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? E ela lhe respondeu: eu não me disse, ele me disse que eu deixasse fugir, senão me mataria. Então olha só, uma relação pela outra, de mentiras, de artimanhas,
numa situação que a própria Mical estava amando realmente Davi, ela o amava, assim como Jonatas amava também Davi. O próprio Senhor então o amava, mas aí então Saul, que estava sendo dominado por um espírito maligno, porque dele saiu o Espírito Santo, então um lugar vazio é um lugar vazio e aonde entra o mal, e o Senhor então enviava, como diz a Bíblia, mas sabemos que então o diabo ele vem para se apossar, para destruir mesmo, para matar, para roubar, para saquear. E aí então quando o Saul apertou a sua filha Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? E ela lhe respondeu: ele me disse que eu deixasse fugir, senão me mataria. E depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá, e ele contou tudo que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e lá ficaram. E Saul então foi informado: Davi está em Naiote, em Ramá. Eles disseram então: Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando pelo Samuel dirigidos, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul. Eles também entraram em transe. Olha só que passagem. Saul mandou os mensageiros ir atrás de Davi para capturá-lo, os soldados, enfim. Mas quando viram os profetas profetizando, que Samuel estava na direção, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul. E eles também entraram em transe, começaram então a profetizar, a ficar em transe, enfim, cheio de espírito, naquele momento louvando a Deus, adorando, enfim. E assim então contaram isso a Saul. E ele também enviou mais mensageiros. E eles também entraram em transe. Olha só. Depois disso mandou um terceiro grupo e eles também entraram em transe. E finalmente ele mesmo foi para Ramá. O próprio Saul então disse: então vou lá ver o que está acontecendo. E chegando na grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. Eles responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul ele foi para lá. Entretanto o Espírito de Deus apoderou-se também dele. E ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. E despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel. E despido ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: Saul está também entre os profetas. Então, o próprio Deus, ele tem o poder de se apoderar, de realizar, fazer milagres, maravilhas. Por mais que o diabo tomar conta dele, por um espírito da parte do mal, ao qual aqui nós lemos na Bíblia, mas sabemos que é o espírito maligno que tomava ali o corpo de Saul, a qual ele queria matar Davi. Ele pegou a lança, ele lançou realmente para encravá-lo na parede, mas Davi ele se desviou e não foi morto por aquele momento. Davi fugiu porque Saul estava totalmente incontrolável, queria realmente matá-lo. Mas numa situação onde estava Samuel, o profeta, e é uma situação que a gente compreende, né? Quando Deus está guardando alguém, não há ninguém que possa tocá-lo sobre ele. E assim Deus guardou o próprio Davi longe da presença de Saul. Saul não conseguia encontrar a Davi, porque estava guardado na presença do próprio Deus. E como vamos estar lendo, Davi sempre estava com Saul em suas próprias mãos para fazer aquilo que bem queria, matá-lo, enfim, ou não, mas Davi sempre tinha o temor do Senhor. Então, é o que precisamos crer, confiar que Deus está no comando de todas as coisas, é Deus que opera o sobrenatural, é Deus que transforma, é Deus que restaura, é Deus que traz existência aquilo que não existe pela fé. E quanto mais assim cremos, confiarmos, acreditarmos e tomarmos posse disso, o quanto mais iremos prevalecer e avançar e no Senhor prosperar. Então, olha só, quanto mais você deixar isso entrar em seu coração, como isso pode mudar a sua ótica, a sua maneira, a sua forma de pensar, de imaginar, de viver, de ter experiências. Deixa Deus falar ao seu coração, na sua alma, e com certeza Ele sempre há de te surpreender ainda muito mais. Não permita você ser roubado, você ser saqueado, envergonhado por algum tipo de situação adversa, algum problema, alguma dificuldade, algum tipo de impossibilidade, mas que você venha realmente estar coberto pelo sangue de Deus, coberto pelo o teu poder, pela tua virtude, pela tua glória, porque o mal não vai tocar sobre a tua vida. É que ele vem por um caminho, ele tem que fugir por 7 caminhos, assim diz a sua santa palavra.
Então, se nós queremos nisso, confiarmos em Deus de verdade, ainda que o diabo queira usar alguém, quem quer que seja, como estava usando Saul para poder matar a Davi, ele não conseguiu. Assim como tentaram matar Moisés, o próprio Deus escondeu Moisés no próprio palácio do faraó. Isso é algo assim fantástico, né? Que a gente começa a entender, compreender. Tentaram matar Jesus, Jesus também foi escondido, Jesus foi para o Egito. Enfim, Deus ele faz coisas assim de forma maravilhosa para nos abençoar. Debaixo das tuas asas estamos e nenhum mal nos tocará. Então, é viver essa fé, é crer, confiar. O próprio Davi deixou claro em seus salmos que um dia ele foi moço, um dia ele foi velho, e nunca viu um justo desamparado, muito menos a sua descendência a mendigar o pão. E Deus ele fez, e faz, e realiza milagres e maravilhas. Então confie no Senhor, ponha sua confiança nele, declare-se dia após dia a esse Deus, porque ele tem o poder, ele tem tido um cuidado tão maravilhoso para conosco, para com a nossa humanidade. Você que está aí ouvindo, cada dia com Deus aprendendo a sua palavra, você que está aí deixando essa mensagem entrar na alma e no seu coração. Enquanto mais você pode conhecer a Deus, você tem intimidade com Ele, viver com Ele, estar caminhando com Ele, porque quem caminha com Deus jamais será envergonhado, jamais será humilhado. Não, você não vai ser isento de lutas, de guerra e batalhas, não. Você vai ser realmente uma pessoa transformada, abençoada pelo próprio Deus, porque Ele sim tem esse poder de realizar milagres, maravilhas, transformações, restaurações, e nenhum mal terá o poder de impedir a sua vitória e a sua conquista. Então, creia, acredite e tudo será transformado, restaurado pela fé, sempre, sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele venha nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio, meu Pai, de mais uma vez poder estar na sua palavra meditando, como diz nas Sagradas Escrituras, nela meditar dia e noite, meu Pai. Então estamos feitos a nossa parte para contigo, orando, clamando, buscando, crendo, confiando que o Senhor está operando milagres e maravilhas, meu Pai, sobre nós. Então que assim se cumpra a sua palavra de forma literal sobre as nossas vidas, que possamos ver sempre a tua glória derramada de forma especial sobre nós, como o Senhor derramou sobre Davi. Derrama sobre nós, meu Pai, derrama e faça que haja essa resposta, essa vitória. Socorre essa pessoa que possa estar muitas vezes sendo perseguida, meu Pai, por uma situação. De repente existe um Saul na sua vida tentando roubar a sua paz, roubar a sua alegria, tirar aquilo que ela tem, que ela possuiu do Senhor, meu Pai, porque foi o Senhor que deu a Davi essa unção, o poder de vencer o gigante. Enfim, meu Pai, foi o Senhor que ungiu ele como rei sobre Israel, foi o Senhor que exaltou-lo, foi o Senhor que abençoou, meu Pai. Então, abençoa essas pessoas. Se de repente existe, meu Pai, um Saul tentando roubar, saquear, envergonhar, destruir, meu Pai, pessoas, que a sua presença ela faça a diferença, abençoando, consagrando, dando vitória, meu Pai, a cada um de nós, que sejamos agraciados, recompensados pela tua palavra e sim pelo teu poder. É o que eu te peço e te agradeço sempre com a certeza, meu Pai, da sua operação sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe muito, prospere muito. O que você precisar, pode contar conosco, nossas mensagens, nossas orações, e com certeza Deus há de te surpreender, te abençoar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus. Que precisar, lembre-se, você não está só, pode contar conosco sempre, nossa mensagem, e com certeza Ele vai te abençoar ainda muito mais. Amém? Depende se você está se achando sozinho, de repente abandonado, uma situação fez você achar que você foi esquecido, manda mensagem para mim, fala comigo, e com certeza nós vamos ter uma resposta muito maior do nosso próprio Deus. Amém? Deus te abençoe muito. Fica com Deus.